John Arias entra em pauta no Flamengo, tem grandes chances de chegar para 2026. Flamengo, inclusive, está tentando envolver o Wallace na negociação, teve resposta e a gente vai dar todos os detalhes de como é que anda a negociação aí, o que o Flamengo está buscando para trazer John Arias para 2026, hein? Jornalista crava que Neymar pode parar no Flamengo ainda em 2025 e eu vou dar todos os detalhes no vídeo de hoje. Tem Leila e PVC dando declarações aí tendenciosas sobre a Libra, mas o Flamengo rebateu, esclareceu tudo e baixou a bolinha deles dois. Tem o Palmeiras chorando já de medo de perder o Brasileiro, tentando já desculpinha antecipada e pressionando tanto a arbitragem quanto o STJD. A gente vai trazer os detalhes no vídeo de hoje. E tem o dia decisivo para Bruno Henrique sobre a definição aí da punição dele em relação aí à questão das apostas. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo, porque hoje tem muita notícia. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão. O Flamengo treina hoje às 9h30 da manhã, mais uma vez, aguardando aí a chegada do sábado, né? Jogar contra o Sport. Pode ter novidade aí, a gente vai falar já na zaga. E treino hoje às 9h30, amanhã também. Amanhã à tarde, viagem lá para Recife, para Pernambuco, para jogar contra o Sport na Arena Pernambuco. E em seguida tem, depois da data FIFA, tem Fla-Flu, Bragantino, Galo. E depois do Galo já vem a final da Libertadores. E para fechar o ano, espero que não seja para fechar o ano, porque se a gente ganhar a Libertadores tem o Mundial depois. Inclusive tem uma possibilidade aí para o Mundial que a gente vai trazer. Não sei se eu acredito tanto assim, principalmente por quem veio a notícia, mas a gente vai falar no vídeo de hoje. E aí, depois da final da Libertadores, tem Flamengo e Ceará e Mirassol e Flamengo fechando o Brasileirão. E aí depois vem o Mundial, caso o Flamengo vença a Libertadores. Atualização do Departamento Médico do Flamengo. Mas antes de passar aqui os dados, eu só vou lembrar vocês que eu tenho feito aqui uma seleção de produtos, tanto do Mercado Livre quanto da Shopee, embaixo dos meus vídeos. Aí às vezes aparece um cardzinho aqui na tela, mas no geral ele fica, logo que você aperta ali para mostrar mais detalhes da descrição, tem uma série de produtos ali. Então se você está querendo qualquer coisa do Mengão, deixa aqui nos comentários se não tiver a opção aqui embaixo, que eu vou adicionar o link para vocês, ou então clica em um desses links para você comprar a sua camisa do Mengão, que isso me dá uma moral absurda, isso gera uma comissão aqui pro canal. Pro Flamengo também é muito bom quando o produto é oficial, então dá essa moral pro Lucão e sempre que você quiser pegar uma camisa do Flamengo, eu deixo alguns copos também, uns acessórios muito legais do Flamengo que eu acho muito maneiros, então dá uma olhada aqui embaixo do vídeo que você não vai se arrepender, beleza? Vamos falar agora do DM do Flamengo. O Flamengo atualizou as condições físicas de Alan, Jorginho, Léo Ortiz e Pedro, atletas que estão no departamento médico do clube. E os detalhes são os seguintes. Alan, jogador se recupera de uma fascite plantar e segue tratamento com o departamento médico do Flamengo. O Alan nunca melhora disso, ele sempre fica fora por conta dessa fascite plantar, que é um problema crônico aí, não é algo que curou da lesão, é muito difícil. Jorginho realiza trabalhos em campo com a fisioterapia e preparação física. A gente vem muito falando do Pedro, que tem que estar disponível para a final, etc. E às vezes esquece do Jorginho. Ele é uma peça fundamental para o Flamengo jogar essa final da Libertadores bem. Jorginho estar em campo junto com a Arrasca, junto com o Pedro, junto com o Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira. Então é um nome importantíssimo aí para estar apto, então a expectativa é que ele volte aí depois da data FIFA, mas realizou já trabalhos em campo. Léo Ortiz ainda com resquícios de dor no tornozelo após um trauma sofrido na região. O zagueiro segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do Flamengo. Pedro, em função da boa evolução do quadro, o atacante avançou para o último estágio da sua reabilitação da fratura nessa quarta-feira, já com nova e mais curta imobilização.
retomou as atividades parciais com o grupo em exercícios ainda sem confronto direto. A programação de recuperação segue dentro do planejado pelo Departamento Médico do Flamengo. E isso é um alívio para a nação toda. A gente saber que o Pedro tá correndo tudo certo, ele deve voltar a ser relacionado antes ainda da Libertadores para ficar já, se não 100%, muito perto disso. E por ser uma lesão ali no braço, ele já consegue treinar, já consegue manter o seu condicionamento. Então, isso é importantíssimo para o Pedro estar bem para essa final da Libertadores. E vai ter gol do Pedro na final. Comenta aí se você concorda comigo. Vamos falar agora de sábado, Flamengo Sport, porque João Vitor, o zagueiro, deve ser titular pela primeira vez com a camisa do Flamengo no Campeonato Brasileiro, no duelo contra o Sport, nesse sábado, dia 15, em Recife. A oportunidade surge porque Léo Ortiz está no departamento médico, tratando de um estiramento no tornozelo direito, enquanto Danilo foi convocado para a seleção brasileira. Cleiton também é uma alternativa para Felipe Luiz, mas a tendência é que João Vitor seja escolhido, até por conta do pé bom, né? O Cleiton é canhoto, o Léo Pereira também, então jogar com dois zagueiros canhotos, apesar de não ser um grande problema, porque a maioria dos times do Brasil jogam com dois zagueiros destros, mas normalmente não é uma prática. Então é bem provável aí que o João Vitor jogue de titular ao lado de Léo Pereira contra o Sport. Sua última atuação pelo time profissional foi justamente contra o Sport no dia 1º de novembro no Maracanã, quando entrou no segundo tempo. Considerando uma das promessas da base rubro-negra, João soma 6 jogos pelo time de Felipe Luiz em 2025, está integrado ao elenco principal desde a pré-temporada nos Estados Unidos, pré-mundial. Então, toda a sorte do mundo, e ele é muito bom jogador, o João Vitor. A gente espera que ele faça um jogaço e se consolide ainda mais nesse elenco principal do Flamengo para o ano que vem. Vai que ele desponta aí, e o Flamengo pode economizar uma grana se ele conseguir manter um ótimo nível que ele tem de potencial, se ele conseguir botar isso em prática no time profissional. Isso aí pode significar o Flamengo economizando uma grana gigante aí, sem precisar contratar mais um zagueiro. E aí pode até concentrar essa verba aí na compra de um atacante. Tem outros nomes aí que a gente vai falar, tem John Arias, tem gente falando até de Neymar por aí. Flamengo 2026 vai ser um negócio aí diferente, hein? E agora vamos falar aqui que a Conmebol anunciou que vai usar o sistema de detecção de impedimento automático, aquele impedimento semi-automático que a gente fala, né? Tecnologia da linha de gol também na final da Libertadores. As duas tecnologias já foram desenvolvidas pela própria Conmebol e foram usadas na outra final do ano passado, então vão repetir isso esse ano e vai haver impedimento semiautomático, pelo menos essa chance aí de polêmica na final da Libertadores. E vamos ver se eles vão precisar entrar em ação aí. A Aeroflá da Libertadores, Rio de Janeiro, se prepara para sediar a festa do Flamengo no dia que os jogadores embarcam lá para Lima, no Peru. É esperada aquela grande festa. A cada ano que tem o Aeroflá é uma festa maior. E é assim que começa, inclusive, a matéria da coluna do Fla. O maior Aeroflá é sempre o próximo. Estima-se que mais de 10 mil rubro-negros participem do trajeto do ônibus que leva os jogadores do Ninho do Urubu até o aeroporto Galeão. O Flamengo embarca no dia 26 desse mês para a final da Libertadores no Peru. Centro de Operações do Rio, o COR Rio, e representantes do Flamengo realizaram nessa quarta-feira a primeira reunião para organizar a logística do evento. Assim, o COR Rio informou que a estimativa de torcedores e as alterações no trânsito que precisarão ser feitas. O foco é garantir a integridade da delegação, assim garantir a segurança de todos os torcedores que participam do Aeroflá. Então, aí, a fala aí do chefe de segurança do Flamengo, José Pinheiro, falando sobre o Aeroflá, que sempre é uma festa maior do que a anterior, de fato, e a gente espera que seja linda de novo e que inspire todo o time do Flamengo para fazer um grande jogo contra o Palmeiras. E agora, Rossi, pela 4ª vez só esse ano, foi eleito o melhor goleiro do mês do Brasileirão. Parabéns aí pro goleiro, mais do que merecido. Não tem ninguém agarrando mais do que o Rossi no Brasil. Temos um goleiro que está cada vez mais seguro. Ainda dá umas rateadas, às vezes, em saída de bola.
No último jogo aí ele deu uma saída errada que deu um frio na espinha de todo rubro-negro, mas ele continua de longe sendo, na minha opinião, o melhor goleiro do Brasil. Não é brasileiro, mas o melhor goleiro do Brasileirão. E aí não é à toa que vem ganhando aí repetidamente esse título de melhor do mês. A FIFA implementará uma super data FIFA a partir do próximo ano. O que já é muito chato para todo torcedor, vai aumentar pelo menos em uma das datas FIFA do ano que vem. A partir de 2026, o calendário passará de 5 para 4 datas FIFA, pelo menos isso, mas com uma janela estendida de 16 dias. Uma janela, uma das 4, vai de 9 para 16 dias de data FIFA. Veja só que maravilha que não vai ser. Novo formato, em março, 9 dias, em junho, mais 9 dias, sendo que já é a prévia aí da Copa do Mundo no ano que vem, né? Em setembro, outubro, 16 dias. Pra você ver, vai ter acabado a Copa do Mundo gigantesca de 48 seleções. Todo mundo já vai estar de saco cheio de Copa do Mundo. E eu acho que não vai ter empolgação, porque eu acho muito difícil o Brasil ganhar. Mas vamos supor, mesmo que ganhe. Todo mundo já vai estar por aqui de seleção. Ainda vem em setembro uma data FIFA de 16 dias. E depois em novembro, mais uma data FIFA de 9 dias. Enfim, vamos olhar pelo lado bom. Pelo menos tá tirando uma data a mais aí. Enfim. O Brasileirão não terá rodadas durante essas datas FIFA, mas, como a gente está acostumado, retorna um dia depois do fim da data FIFA e normalmente um dia depois dos seus jogadores terem jogado pelas suas seleções, e aí ou joga no risco ou não joga. Segue a mesma coisa, a mesma palhaçada, né? Agora uma notícia aqui engraçada. Segundo o IBGE, saiu uma parcial aí dos nomes do Brasil. 53 pessoas estão registradas com o nome de Arrascaeta. Mais de 50 casais encontraram uma forma de deixar o Arrascaeta como parte ali da sua família. Então, o Arrascaeta se pronunciou e falou: muito feliz, acredito que tudo passa pela gratidão, pelo meu trabalho. Meu trabalho é fazer a alegria dessas pessoas e tomara que venham muito mais Arrascaetas por aí. Rapaz, e eu acho que vem mesmo, hein? Passando essa final da Libertadores, o que vai pipocar de Arrascaeta por aí não vai ser brincadeira não, hein? Vai começar a aparecer de tudo que é... Vai Carrascal, Arrascaeta... Lino, Pedro. A Pedro é mais normal, né? Vai ter Pedro Queixada sendo batizado por aí. Enfim, vamos mudar de assunto agora. Vamos falar de final da Libertadores mais uma vez. Cerca de 80% dos ingressos para a final já foram vendidos. Expectativa de casa cheia. E a estimativa aí é de que tenha cerca de 80 mil torcedores, que é a capacidade total do estádio, 80.093 pessoas. O local é o mesmo em que o Flamengo foi campeão em 2019. Então a mística vai estar toda lá. Flamengo jogando de vermelho e preto, rumo a mais um título da Libertadores. E agora vamos falar do BAP, que esteve lá na Câmara dos Deputados. O Flamengo fez uma solenidade de 130 anos. O Flamengo recebeu, na verdade, essa homenagem, né? E aí ele falou muitas coisas, e entre essas coisas ele deu uma entrevista falando sobre essa questão de gramado sintético. O BAP sobe o tom, sugere regra para futebol brasileiro. Se não tem condição, não pode jogar o Brasileirão. Alguns clubes brasileiros implementaram o gramado sintético para economizar. O futebol, nas 5 maiores ligas do mundo, é praticado em grama natural. Quando você tem um gramado de plástico, você cria uma iniquidade, a bola fica diferente, o ritmo muda, o impacto nos atletas é outro, disse BAP em entrevista ao Poder 360. Flamengo e Fluminense gastam cerca de 45 milhões de reais por ano para manter um gramado perfeito, jogando-se 80 partidas por ano. Não é justo que se crie um diferencial competitivo pelo tipo de campo. Falam, mas é muito mais caro, se você não tem condição de praticar futebol em campo de grama natural, talvez você não possa disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Tá aí o BAP subindo o tom e tem um foco diretamente aí essa fala. Claro que tem o Botafogo com grama sintética, tem outros times também,
mas isso aí é muito pro Palmeiras. Porque eles falam isso e aquilo, de muita amizade, pelo bem de todos, blá, 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 mas mantém essa grama sintética que não dá só aquela vantagem esportiva da bola rolar diferente, o jogo ser diferente, como também a questão de gastar muito menos. Então, e fora a questão de propensão à lesão. O Neymar, por exemplo, não jogou contra o Palmeiras lá porque estava se guardando para jogar contra o Flamengo e porque tinha risco de lesão. Então, acaba ainda tendo esse ponto aí. Falando de Palmeiras, choro antecipado. O dirigente do Palmeiras, Anderson Barros, foi perguntado sobre uma possível punição a Vitor Roque e respondeu dizendo que espera que o Brasileirão seja decidido nas 4 linhas. Já tá chorando desde antes, tentando botar pressão aí no STJD, na arbitragem, e aí falou o seguinte: o Palmeiras tem deixado claro, principalmente através da senhora presidente Leila Pereira, de que o Campeonato Brasileiro seja decidido nas 4 linhas. Precisamos ter muito cuidado. O STJD, a CBF, todas as instituições ligadas ao futebol precisam ter muito cuidado para que as coisas aconteçam só dentro das 4 linhas. Disse, antes de completar, o STJD precisa entender, respeitar todos os prazos, que sejam de forma equilibrada, e temos a convicção de que as coisas vão acontecer como devem ser. É o recado do Palmeiras sobre os últimos acontecimentos. É uma cara de pau sem tamanho desse senhor aí, Anderson Barros, porque ele tá falando cumpra os prazos e o Vitor Roque tá 1 mês esperando para ser julgado. E tem que ser punido. Tem que tomar punição e ficar fora do resto brasileiro. Hoje tem, inclusive, eu vou passar já aqui o julgamento, a retomada do julgamento do Bruno Henrique. Mas esse cara é um fanfarrão, meu amigo. E tá jogando pra galera, pra torcida, tentando forçar a barra, pressionar STJD. O STJD precisa entender quem é esse cara para ensinar alguma coisa para o auditor lá do STJD, entendeu? Enfim, cada vez mais a soberba do palmeirense aumenta. E soberba nesse sentido sem base, né? Que o pessoal zoava o Flamengo de soberba há um tempo atrás, mas era uma soberba com base, porque o Flamengo estava muito acima e está muito acima realmente, mas não é bom de forma nenhuma. E o Palmeiras está indo para um caminho aí que não é dos melhores. PVC e Leila fazem postagens dando a entender que o Flamengo perdeu a ação na Libra, porém não é bem assim e o Flamengo rebateu com nota oficial. Clube de Regatas do Flamengo informa que tomou conhecimento da decisão proferida pela desembargadora relatora do processo movido contra a Liga do Futebol Brasileiro, a Libra, que manteve o bloqueio judicial dos valores da verba de audiência conforme o montante indicado pelo Flamengo, correspondente ao chamado cenário 6, apresentado oficialmente pelo clube durante a Assembleia da Liga. Então, tanto a Leila quanto o PVC falaram num tom como se o Flamengo tivesse perdido essa ação. Mas não. O que aconteceu foi que liberaram parte do dinheiro que estava congelado e mantiveram o valor equivalente aí ao que o Flamengo disse que seria o justo para receber como essa parcela, que é algo em torno ali de 17 milhões. Então, isso foi mantido, o Flamengo deixou isso claro nessa nota e baixou a bolinha da Leila Pereira e do PVC, que está virando já quase um braço direito dela, né? Não oficial, mas na imprensa que se diz isenta, o PVC só fala agora sobre Palmeiras e a favor do Palmeiras e contra o Flamengo. Enfim, né? Já gostei muito do PVC, mas ele tem ido ladeira abaixo. Flamengo já conta com Pedro para a final da Libertadores. Isso é uma das frases que eu mais queria ouvir nesse mês. A segunda é no dia 29. Internamente, comemorou-se a rápida evolução do atacante. Os exames dessa semana apontaram que a fratura já está em processo de consolidação. Provável que o Pedro possa estar à disposição para jogos do Campeonato Brasileiro, até mesmo antes da final da Libertadores. E aí, como eu venho dizendo, isso é importantíssimo para que ele esteja 100% aí para esse jogo, né? Dia de definição para Bruno Henrique. O julgamento foi adiado após o auditor pedir vistas do processo e hoje vai ser retomado
às 15 horas. Vamos ver se ele vai ser punido mantendo aí os 12 jogos, se vai ser só a multa de 100 mil, se vão diminuir os jogos, no que vai dar, pode ficar fora aí do restante do Brasileiro. Numa hipótese pior aí, o pior dos cenários, a Conmebol, dependendo da punição, pode acatar e tirá-lo também da Libertadores. Então a gente tem que olhar aí e torcer para o Bruno Henrique ser julgado da melhor forma possível e vamos ver no que vai dar, né? E agora vamos pro mercado da bola, porque tem muita coisa, tem muita notícia de todos os tipos hoje. Demoramos até chegar aqui no mercado da bola. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos pro de mercado da bola aqui, começando com uma contratação da Flamengo TV. Flamengo anunciou que o ex-lateral Atirson é o novo comentarista da Flamengo TV. O ídolo celebrou o retorno ao Flamengo agora como comentarista. Tô voltando pra minha casa onde firmei minhas raízes. Flamengo sempre foi minha história de vida. Estar de volta ao clube perto dessa torcida é algo que mexe muito comigo. Agora, como comentarista, quero compartilhar com a nação o que eu vivi dentro de campo, levando minha visão técnica, experiência e alegria. É um privilégio e um orgulho imenso voltar ao Flamengo nesse momento tão positivo da história do clube. Destacou Atirson, que jogava muita bola. Galera mais nova aí que não teve oportunidade de ver o Atirson, vai no YouTube, joga uns vídeos dele. O cara foi ídolo lá na Itália também, jogou na Juventus. Então, jogou muita bola o Atirson, é um cara, um dos melhores laterais direitos que eu vi jogar com a camisa do Flamengo. Jogava demais. E agora, a notícia aí que tá dando o que falar, o Fábio Sormani, jornalista santista declarado, falou que o Neymar pode parar no Flamengo ainda em 2025. Isso mesmo. Ele fala que, caso o Flamengo vença a Libertadores, o jogador poderia vir pro Flamengo para jogar o Mundial. O Intercontinental, né? O Mundial de curto, de fim de ano. Nenhum outro lugar tá falando sobre isso, mas ele fala que existem negociações acontecendo. Eu acho isso muito difícil, tá? É um valor que seria muito alto para o Flamengo e na política atual, o Flamengo não faria um movimento desse tipo, pelo menos pelo que eu tô sabendo, não tem nada. Acho muito difícil que tenha em algum outro canto aí algo acontecendo, mas a gente traz aqui o que o Sormani falou e vamos ver. De repente, se aparecer mais alguma atualização, alguma novidade sobre isso, eu trago aqui para vocês. E agora tem a informação de que 4 clubes estão atrás do Plata e ele pode estar de saída do Flamengo. Cruzeiro e outros 3 times tentam a contratação de Gonçalo Plata do Flamengo. A janela de transferências de janeiro se aproxima e os clubes, tanto no Brasil quanto na Europa, já começaram o planejamento para o período. Desse modo, o atacante Gonçalo Plata é alvo do Cruzeiro e de outros clubes da Inglaterra. Segundo o jornal O Dia, Gonçalo Plata também é alvo do Leeds United, West Ham, time de Lucas Paquetá, e o do Bournemouth, da Inglaterra. Os clubes seguem atentos ao futuro do atacante equatoriano, que passou a ser questionado aí, por alguns rubro-negros. Vale mencionar que ele manteve boa relação com o Felipe Luiz, recebeu diversas oportunidades desde que chegou ao Flamengo, contudo, o comportamento do equatoriano fora de campo e as expulsões recorrentes têm causado aí preocupação nos bastidores. O Flamengo contratou Gonçalo Plata em agosto do ano passado, quando o time rubro-negro fechou acordo com o Al Sadd do Catar. Na ocasião, o Flamengo gastou aí cerca de 23 milhões de reais pelo atacante equatoriano. Vamos ver se isso vai desenvolver. Eu acho o Plata um bom jogador. Ele mesmo já assumiu, parece no Instagram, ali, que ele não tá bem de cabeça. Ele precisa colocar a cabeça no lugar, voltar a jogar o futebol dele. Eu não venderia o Plata, eu tentaria conversar, reabilitá-lo para que ele possa jogar, voltar a jogar muito bem
pelo Flamengo. Eu tenho total confiança no Plato, acho que ele é um jogador importantíssimo pro Mengão, não negociaria ele agora. E vamos para a última notícia, porque saiu uma informação, tanto pelo Júlio Miguel Neto, quanto pelo Paulo Brito, que cobre o Fluminense, falando sobre John Arias. E é um cara que a gente já trouxe há um tempo atrás, que o Flamengo poderia ir atrás, que não tá bem por lá na Inglaterra. E agora é informação vinda de outros lugares também, dando conta de que John Arias é um dos grandes nomes ali em pauta para o Flamengo. O Flamengo tentou abordar o Wolverhampton, lá o Wolves, a princípio com uma tentativa de empréstimo. Eles não se mostraram muito abertos a essa possibilidade e disseram que hoje só aceitam vender. O Flamengo, então, através do José Boto, tentou envolver o Alacian, porque o Wolverhampton foi um dos times que chegou oferecendo ali 15 a 20 milhões de euros por ele. O Flamengo negou e agora falando, olha, pelo John Arias, de repente, a gente consegue algum negócio aí. Vocês voltam algum dinheiro pra gente, ou de repente no 0 a 0. Como é que vai ser? Como é que a gente pode negociar isso aí? E aí o Wolverhampton respondeu, dizendo que hoje o Alacian não é mais um dos alvos do Wolverhampton, porque o diretor que tinha essa vontade de levar o Alacian trocou, foi pro Crystal Palace. Então é provável que o Crystal Palace é que queira o jogador agora. Eu nem sei se o Crystal Palace ainda é do grupo Eagle lá do Textor. Acho que até é, mas o Textor não tem influência mais lá, então vamos ver no que vai dar essa situação. Fato é que o Flamengo tenta o Arias, está buscando aí chegar a um denominador comum para a contratação dele. O Wolverhampton está muito mal na Premier League, com grande chance de ser rebaixado, e isso seria mais um agravante ali. Só que o Flamengo já tenta ele para o início do ano, não vai esperar acabar a temporada não, tenta trazer já em dezembro, e vamos ver no que vai dar. É um grande jogador que não tá bem por lá, mas o time inteiro dele não tá bem, e além disso a gente sabe que no Brasil ele rende e não rende pouco. Ele já falou que a prioridade no Brasil é o Fluminense, mas o Fluminense, se vendeu ele por esse valor, o time dele não vai aceitar muito menos do que isso, e o Fluminense, aparentemente, pelo que eu sei, não tem essa bala para dar no Arias, não. Então vamos ver no que vai dar. O Flamengo tá monitorando bem de perto, conversando com o Wolverhampton. O Boto já tá na atividade, indo para cima dos ingleses para trazer o John Arias. E aí, meu amigo, eu quero saber de vocês, o que vocês acham. Lembrando, vamos dar os créditos aqui. Esse detalhe da negociação sobre Wolverhampton, o Alacian, a gente recebeu do Paparazzo Rubro-Negro, com participação também do Júlio Miguel Neto. É importante a gente reforçar aqui e dar os créditos. Mas a parte assim do furo de que o Flamengo estava já com essa pretensão de tentar alguma coisa com Arias, a gente já trouxe há um tempo atrás. Mas agora está consolidando, porque a fase dele continua muito ruim lá, o que aumenta a chance de sair. Ele está insatisfeito e a gente vai continuar acompanhando para ver no que vai dar, se John Arias vai pintar mesmo no Mengão, beleza? Comenta aí sua opinião sobre tudo que a gente falou aqui, sobre Neymar, John Arias, Leila Pereira, PVC, Pedro, Bruno Henrique, todos esses assuntos que a gente falou de Mengão hoje aqui. Deixa nos comentários pra gente desenvolver o assunto durante o dia, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho pra não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!